Opa, tudo bem, pessoal? Vou chamar aqui minha convidada Viviane. Venha, Viviane. Oi, Shirley. Shirloca aí, a chefa. Oi, Oi, Vivi, tudo bem? tudo certinho, boa noite. Boa noite. E aí, como estamos aí de pandemia aí, isolada? Pois as pessoas ligam e perguntam, você tá em casa? Daí você olha, bem, tô. Fala, só uns 2 meses aqui trancado. Não, é que já vai mais, né? Já passou de 120 dias aí, trancada em casa. E Verdade. pior é que aqui ainda tenho duas baixinhas, então para ficar com elas o tempo inteiro aí direto, tá puxado. É complicado, né? Não, eu também tenho uma aqui que não é fácil não, viu, Vivi? Eu vou falar, viu? Parece. Eu acredito que a gente agora sente um pouquinho como é que um animal fica preso, preso na gaiola, sabe? Porque ela fica aqui doida, ela, ai, pai, brinca comigo, faz não sei o que. Mas espera, o pai tá trabalhando. Aí eu tenho que parar meu trabalho, dar uma atençãozinha para ela, descarregar a energia dela para voltar a fazer, senão fica doida. Dá dó da É, criançada, mas faz parte, né? Fazer o quê? faz parte, né? Fala aí, Vivi. Se apresenta aí para o pessoal aqui da minha página. Quem é a Viviane Fujita? Bem, então você já falou meu nome, né? Viviane Fujita, eu sou bióloga. Também tenho mestrado em gestão ambiental. Sou casada, tenho duas pequenininhas aí. Sou aqui de Curitiba. E agora eu tô aí nessa empreitada junto com o novo, pensando em construir um futuro melhor aí pra gente, né? Eu decidi sair para a política, participar mais ativamente na política, porque eu cheguei à conclusão que não adiantava mais a gente ficar esperando que os políticos que lá estão fizessem aquilo que a gente achava que deve ser feito. No final, ou eu vou, ou não vai acontecer, né? E uma frase que me marcou muito, que fez eu decidir de vez, foi quando meu pai falou para mim: olha, o maior erro da minha geração foi ter acreditado que política era só para os políticos e que a gente não podia se envolver. Aí eu falei, poxa, sabe aquilo mexeu assim? Daí eu falei, não, eu não posso cometer o mesmo erro, então, né? E daí nessa eu resolvi entrar de vez. E daí agora a gente está vindo aqui, estamos construindo algumas pautas, né, algumas propostas aí bacanas para Curitiba. Eu pretendo atuar bastante na área de educação, saúde e saneamento, né, que principalmente saneamento e saúde ali, que é mais a minha área, né? Sim, e são totalmente relacionados, né? Eu não entendo qual é essa separação que o Estado faz disso daí, que é fundamental. Água é vida. Água é vida. Não, saúde e saneamento tá totalmente entrelaçado. E eu Sim, acho assim, que eu quero trazer uma campanha bem diferenciada, no sentido assim de ser uma campanha consciente. Eu quero fazer uma campanha já pro lado desse foco de voto consciente, para que a minha campanha, pura e simplesmente, já faça a diferença para as pessoas, trazendo conhecimento, informação, o que um vereador faz, o que o vereador não pode fazer, que tipo de proposta o vereador não pode trazer na campanha dele, porque às vezes não é nem má intenção daquele candidato, né? O cara vem com proposta, eu vou fazer asfalto, e não pode, isso não é proposta de vereador, né? E às vezes não é por má intenção, às vezes é por falta de conhecimento mesmo do candidato. Então, a minha ideia é já trazer uma campanha com conteúdo que a campanha pura e simplesmente já vai trazer um bom retorno para a sociedade, por ser uma campanha informativa, uma campanha elucidativa mesmo, assim, essa que é a ideia. Já começar fazendo a diferença na campanha. Se entrar, isso. se entrar daí a gente continua depois. É importante. Hein? Bom, eu vou me apresentar aqui para algumas pessoas aí que estão te acompanhando pelo seu canal também. Meu nome é Correia Júnior, né? Tenho 37 anos. Sou casado também, tenho 2 filhas. Só que eu sou divorciado, né? Tenho a filha do primeiro casamento, fez 16 anos agora. E aí eu tenho a minha pequenininha de 5 anos. Né?
E eu também, eu tô no Novo desde 2016, Vivi. 2016, ali apoiando, e aquilo que você falou, eu me identifiquei muito, né? Que é a questão do seu pai ter falado que a geração passada deixou isso de lado, né? E aí eu fui atuar de uma forma consciente, ajudando. Só que, Vivi, tipo, em 2018, lá em casa, lá, o meu pai sofreu um assalto, né? Que ele é da área da saúde, era radiologista. E 4h30 da manhã, aos 73 anos ainda, trabalhando, sofreu um assalto. E aí, para evitar dos bandidos entrar no quarto da minha mãe, ele acabou lutando com os caras e foi esfaqueado. E só isso daí já é horrível. Mas o mais horrível, Vivi, foi que ele não teve atendimento no hospital que ele trabalhou durante 25 anos da vida dele, que é 1 quilômetro de casa. Ele era um funcionário público, dedicado, uma pessoa realmente, assim, quem conhece meu pai sabe do que eu estou falando, dedicado, ia trabalhar com febre, tanto que com 73 anos estava saindo para trabalhar às 4h30 da manhã, coisa que ele não precisava mais, mas ele ia porque gostava. E aí, o hospital lá do Herbelino, que fica a 1 quilômetro de casa, não pôde atender ele. Para mim foi a gota d'água. E aí que eu quis transformar toda essa minha indignação em ação, para poder fazer alguma coisa. Minha família toda é da área da saúde. E por incrível que pareça, por mais que você tenha plano de saúde, tenha uma cobertura e tudo mais, se o sistema público de saúde não estiver funcionando básico, a sua vida está correndo risco. E isso eu aprendi da pior forma. Perdendo meu pai. Né? Então, por isso que eu vim e quero fazer alguma coisa, porque é uma questão de justiça, sabe? Você fazer o serviço público funcionar depois de seu dinheiro ter sido pego pelo esse pessoal e não ser gasto da maneira certa. E a gente, do Novo, né, tem esse valor realmente de vamos entrar e vamos fazer o dinheiro voltar para o cidadão, porque é dele, né? Sai do nosso bolso. Não vem numa nave espacial, não existe nada de graça. Então, é por isso que eu quero me dedicar, né, em fazer essa campanha para poder fazer com que a saúde funcione minimamente. Minimamente, eu não estou falando assim, fazer nada extraordinário, é minimamente aqui o básico do básico, funcionar. Né? E depois, se a gente conseguir fazer mais coisa, melhor ainda. Mas eu acho que eu cheguei a ver o teu vídeo no Stories hoje, né, falando sobre esse assunto, e mexeu bastante assim, comigo, e uma coisa que eu fiquei pensando, né, o distanciamento e o descaso que a gente vê na saúde, e o quão é mal empregado o dinheiro que está na mão deles. Você não sei se você chegou a ver, né, hoje eu estava meio movimentada as redes sociais por aqui, porque a gente foi anunciado no começo da pandemia que aqui em Curitiba tinha um caixa de não sei quantos milhões para combater o coronavírus e barará, que não ia faltar nada, que aqui a gente estava passeando no parque, né? E aí começou aí o negócio, a gente começou a ver que nós de fora olhando, a gente começou a ver que estava começando a querer faltar leito, estava começando a querer faltar medicamento para fazer analgesia dos pacientes que iam ser entubados, né? E a gente olhando, a gente avisando, falando, olha, então, vai faltar, veja bem, tem que se preparar, né? Tem que fazer a lição de casa. E daí, essa semana, segunda e terça-feira, a prefeitura passou nos distribuidores de medicamento, em algumas clínicas de cirurgia plástica, e confiscaram anestésico e medicamentos voltados ali para o combate ao Covid. Confiscaram. Eu vi. Aí eu fiquei olhando assim, falei, gente, o que é isso? Como assim? Ah, não, né? Daí, veja bem, que está precisando. E em nota, a prefeitura, ela disse que ela admitiu que fez ação, mas ela disse que tinha estoque, que não ia faltar. Não estava faltando medicamento para os doentes. Aí você fica naquela, poxa, tá bom. Primeiro que há um conflito, né? Tem ou não tem estoque? Porque o nosso prefeito atual, ele tem aquela mania de querer parecer que tá tudo lindo. Tudo lindo, não tem problema. Otimista demais, né? Ele Otimista só aparece demais. para recitar poesia, para inaugurar a obra, né? Quando é para dar uma notícia, Eu já vi volta essa lá a figura. secretária
da saúde. E por que eles não pegaram? Tá bom, então não tinha um fundo lá para isso? Não tinha dinheiro? Por que eles não chegaram e compraram? Porque tinha no distribuidor. O distribuidor tá lá para quê? O que ele vai fazer? Ele quer vender. Então, por que o distribuidor não chegou pro cara e disse, olha, queremos comprar todo o seu estoque. Cancela os eventos que tem aí para outros, porque agora as cirurgias eletivas aqui estão suspensas no momento, né? Então, nem teria por que ele vender para uma clínica particular nesse momento. Então, ó, vende para nós. O cara tá lá querendo vender. Mas não, eles chegaram lá Sim. e confiscaram. Confiscaram. Clínica particular, um dos donos chegou a falar assim, olha, se tivesse impedido, nós teríamos doado, mas eles chegaram aqui, mandaram baixar tudo e achando que a gente estava escolhendo medicamento, eles ainda foram lá, abriram porta, abriram tudo, foram vasculhando. Eles se sentiram, né, pela palavra deles, verdadeiros bandidos, pela forma com a qual a vigilância bateu na porta deles. E daí se fica, chegou de assalto. Chegou de assalto. Qual que é o sentido disso, né? Então, ou o dinheiro que estava lá foi, sabe-se lá para onde, né? Porque aqui não foi feito o hospital de campanha, porque não precisava. Pelas palavras, né, do prefeito, não precisava. Então, o que foi feito com os milhões que ele tinha? Por que agora precisa roubar? Porque para mim é um roubo aquilo ali. E como garantir agora que esses estabelecimentos vão ser indenizados de forma justa depois de tudo que aconteceu? Fica a questão, como eles vão pagar o quê? Pelo quê que eles vão... Depois que eles entraram... Pelo que a gente vê das histórias, Vivi, né, daqui do Nordeste, do Centro-Oeste, enfim, só muda o endereço. A prática é a mesma. Aqui em São Paulo é a mesma coisa, aí em Curitiba é a mesma coisa, lá em Porto Alegre é a mesma coisa. Eles sempre inventam uma dificuldade para vender a facilidade e lucram nessa facilidade que eles vendem. E a gente paga 3 vezes essa facilidade. E é assim, um tremendo absurdo, uma falta de respeito com o cidadão, porque, querendo ou não, as empresas são feitas de cidadãos. E esse cidadão paga o seu imposto, mora no lugar, quer ver o lugar legal, tudo mais. Só que aí vem uma forma ditatorial, como a Shirley falou, venezuelano, Curitiba, chega e arranca as coisas da pessoa, sem planejamento, sem nada, sabe? É isso que me revolta. Eu pergunto para você, qual é o estímulo para esse fornecedor ali, para esse distribuidor de medicamentos, dele ir atrás? Porque, é claro, a gente tem que entender que realmente está havendo uma alta demanda por anestésico nesse momento, e a gente não discordo disso. Os preços subiram, isso é uma verdade. Mas qual é o estímulo para esse fornecedor, para esse distribuidor de anestésico, nesse momento, ir atrás de mais anestésico para reabastecer o estoque dele, sendo que ele está sujeito a qualquer momento a prefeitura bater lá de forma arbitrária e esvaziar o estoque dele, e sabe-se lá se ele vai ser reembolsado de forma justa por aquilo ou não? Não, porque cria várias situações horríveis para ele. Tanto, vamos falar, de prejuízo financeiro, quanto contábil e tributário. Porque esse cara já teve que pagar substituição tributária nos produtos. E agora, como ele vai fazer para dar baixa nisso? A prefeitura não quer saber. Vai colocar lá na nota, roubado pela prefeitura. Não vou aceitar isso, Vivi. Não vou aceitar, entendeu? Porque, querendo ou não, mesmo uma doação, você sabe que você vai pagar imposto em cima da doação. Você sabe, não sabe? Então, tudo bem, a pessoa que falar, sei lá, eu tenho 10 mil aqui do estoque, mas por uma causa humanitária eu vou lá doar. Beleza. Aí esses 10 mil vai lá, vai apurar os tributos, vai pagar 11 mil, 12 mil de tributo ainda. Agora, imagina, a pessoa está se sentindo violada, injustiçada, ainda chegar depois, ter que pegar aquele boleto, aquela DARF e pagar mais 2. Ah, não. Eu, sinceramente, fechava as portas e ia embora. E é esse o risco que a gente corre. E daí, como é que a gente depois... beleza, vamos sair da pandemia, a gente quer atrair investidores, a gente quer atrair gente que veio com dinheiro para o município, para o estado, para abrir novos negócios e tal. Mas qual é a segurança jurídica que a gente oferece para esses novos investidores, para que eles venham para cá? Será que eles vão ficar pensando, pô, mas será que na hora que der primeiro chabu lá, não vão querer me tomar tudo que eu tenho?
Porque abre um precedente. Isso que é um dos pontos, acho que é mais perigoso que a gente tem para ressaltar aqui, que sempre parece que tem uma causa justa ali por trás, sempre parece ter uma causa nobre, mas a gente tem que ficar pensando no precedente que a gente está abrindo. Exatamente. Então, essa situação é uma situação perigosíssima, que abre um precedente, ao meu ver, assim, muito perigoso. Imagina você vai caminhando com essa história, por exemplo, fome. Fome é um problema que nós enfrentamos cotidianamente. E daí, será que se o problema de fome agrava, é justificável, então, de repente, que os órgãos públicos cheguem num distribuidor, cheguem num mercado e digam: eu vou confiscar essa parte aqui da mercadoria porque eu tenho que distribuir para evitar que morram de fome. Aí chega uma hora que o distribuidor, que o mercado, ele não vai ficar ali para ficar dando coisa de graça para a prefeitura. O que ele faz? Ele fecha as portas e vai embora. Aí fala: nossa, não sei porque tem tanto desemprego na cidade. Sabe, assim, Bibi, eu não entendo, assim, não é que eu não entendo, eu estou fazendo uma sátira, tá? Estou sendo muito... Estou fazendo... né? Mas, assim, a cabeça dos caras não funciona para atender a população. Ele funciona exatamente ali para pagar a dívida para alguém, né? Porque eles já entram devendo, querendo ou não, no Poder Executivo, no Legislativo, porque o prefeito faz isso, mas tem a cobertura de todos os vereadores, ou a maioria, praticamente, não é isso? Aqui é um toma lá da cá inacreditável. Toda a votação que tem na Câmara de Vereadores, porque, ao contrário de outras legislaturas, que cada votação era uma votação, nessa legislatura, todo mundo já sabe quantos são a favor, quantos são pró-governo e quantos são contra. Já é sabido, porque ali é meu amigo e o resto é inimigo. Então, a gente tem ali exatamente os vereadores que votam com o prefeito em todas as votações, aqueles que avaliam e votam caso a caso, né, que pensam no projeto, que são poucos. Dá para contar poucos, né? São quantos vereadores aí? São 38. Mas de vereador que se salva... 2. Sim. Que trabalha. Lá longe, né? É melhor, eu só não vou citar os nomes, porque senão eu praticamente estou falando mal dos outros, né? Mas só que ali, que eu acompanhei o trabalho e que realmente fazem o trabalho de um vereador, o que o vereador deveria fazer, eu achei 2. Os outros 36 estão lá enfeitando lugar. Enfeitando não, né? Fazendo ali o negócio deles, né? Não ligando para a população. E uma coisa que eu achei super interessante no começo da sua fala foi essa questão de estar fazendo uma campanha já agregando valor para a sociedade, que é exatamente explicando o porquê e o que um vereador deve fazer, né? E eu te digo mais, eu fiz uma live agora quarta-feira não, quarta-feira é hoje, eu acho que eu fiz segunda-feira, explicando uma coisa antes ainda do para que votar, como votar em quem votar. Como mudar a minha cabeça. Porque, querendo ou não, toda a situação que nós passamos, até mesmo que o seu pai falou, né? De as gerações passadas não ter ranço por política, não querer participar, levou o resto das pessoas a criar um mindset, né, uma configuração na cabeça deles do seguinte: não vou participar porque é podre, só tem ladrão, eu não quero saber, eu quero cuidar da minha vida e não sei o quê. Você não quer o contrário. Se você não mudar essa configuração na sua mente para eu tenho que participar, se eu não participar, a coisa vai ficar ruim porque só vai entrar gente que não presta e eu tenho que fazer alguma coisa para sempre estar mudando, Vivi, se a gente não fizer esse trabalho de levar educação política para as pessoas, eu vou falar, vai ser mais difícil ainda. Mais difícil. Mas eu vejo uma luz no fim do túnel. Eu acho que os últimos anos que a gente passou aqui no Brasil fez com que muita gente acordasse para a necessidade de se envolver. As pessoas começaram a entender, por exemplo, que o legislativo
é tão importante quanto, ou até mais importante que o executivo. Que quem você Sim. bota para vereador, quem você bota para deputado, para senador, é às vezes tão importante quanto, ou até mais do que o próprio prefeito, Executivo. governador e presidente. Porque são eles que fiscalizam a coisa toda. São eles que botam a coisa para rodar. E se eles estiverem no conchavo, não vai funcionar o negócio. Não vai. É uma coisa que eu falei, né? Eu falei assim, ó, antes de vocês quererem fazer um salvador da pátria no executivo, você tem que se preocupar no legislativo. É lá que a coisa realmente acontece, porque legislativo faz lei, e lei é o combinado. Aquelas pessoas estão representando você para combinar um jeito de conviver em harmonia com as outras pessoas na cidade. Então, o combinado não sai caro. Só que se você não fizer o combinado para as pessoas e sim para grupo, vai sair muito caro. E quem é que coloca as pessoas lá? É a gente. Então, eu fico batendo nisso, Vivi, constantemente. Às vezes eu sou até chato, sabe? Porque eu não fico falando... Uma coisa que a gente tem que pensar aqui, nesse que você falou do combinado e tal, o que um executivo, o que um prefeito, por exemplo, fizer de ruim, pode estragar a cidade por alguns anos. O que os vereadores fizerem de ruim, uma lei mal feita pode estragar a cidade por décadas. Décadas, Vivi, décadas. E ali, e outra coisa, o que tem de lei inútil, não só aprovada, mas que eles botam para votar, porque, na verdade, o legal deles, assim, não estou dizendo, não generalizar, mas muitos ali acham que é bonito ficar apresentando um monte de projetos. Quantos projetos você apresentou? 30. Quantos você aprovou? Nenhum, ou um. Porque, na verdade, era tudo só para encher ali. Mas cada projeto que você coloca lá para votação, ele gera um custo para a máquina pública, porque ele tem que passar por todos os departamentos, por todas as comissões antes de ser aprovado, o dia da votação. Claro que de uma cidade para outra muda um pouco esse valor, mas dependendo de onde você está, chega a ter um custo de mais de 1 milhão para votar um projeto. Vivi, aqui em São Paulo aqui em São Paulo é R$ 1.932 por minuto a Câmara. Por minuto. Haja dinheiro, né? E daí você vai botar um projeto desse para movimentar toda a máquina, porque todas as horas extras e tudo mais, o tempo da comissão funcionando, cada comissão que ele tem que passar, tudo isso gera um custo para chegar lá no final e... não, esse projeto tem visto iniciativa, que muitos, né, a maioria tem visto iniciativa, esse projeto é inconstitucional, esse projeto... Olha, tem cada erro absurdo nos projetos. Pô, você movimentou toda a máquina, você gastou um valor absurdo para descartar o projeto, para dizer, não pode. Então, é uma falta de consciência e um desperdício de dinheiro. E às vezes as pessoas não enxergam quanto dinheiro que escapa entre os dedos no legislativo. Então, é muito importante começar... As pessoas precisam começar a prestar mais atenção. E é importante entender, dentro daquela ideia de voto consciente, que a maior função do vereador é estar lá para fiscalizar. Fiscalizar. Nós somos os fiscais da população. A gente está lá fiscalizando em nome da população. Fiscalizar para que o serviço seja bom para todos. Sim. Aí, não sei se, aqui a gente tem nosso vereador Coveiro. Não sei se vocês têm o de vocês também. O Coveiro? O Coveiro, conhece? Se você não conhece, mas ele existe, tá? Toda cidade tem um vereador Coveiro. Porque é um direito da população carente, na hora que falta um ente querido, receber um benefício do município ali para auxiliar naquele velório, naquele enterro. E daí, vai lá, falta um ente querido, aparece o vereador Coveiro para intermediar o serviço entre a população e a prefeitura. Só que isso é proibido. Eu não vou falar o nome, mas tem, do santo, não vou falar o nome do santo, mas eu vou falar o milagre, tá? É o cara que está há 40 anos na Câmara de São Paulo. Só vou falar isso. E fala com a voz de... E fala com a voz de pato rouco. Então, agora eu já matei.
Quem não soubesse quem é esse vereador, É o eu vereador não... coveiro. Então, o que acontece? Primeiro que é proibido isso. O vereador ele não pode intermediar um serviço que é direito do cidadão. Porque ele está cultivando o problema Sim, para vender depois o benefício. E se exatamente. perpetuar no poder dizendo, veja, eu ajudei a sua família. Só que, na verdade, ele tinha que estar lá fiscalizando a prefeitura para garantir que a prefeitura tivesse um bom serviço de fácil acesso para todo mundo que tem direito. Para qualquer um que precisa desse serviço. E não só para aqueles que conhecem o rei, né? Que no caso, o vereador aí em É, questão. mais uma vez te digo, Vivi, só muda o endereço, as práticas basicamente são as mesmas. Faz a dificuldade, vende a facilidade. E é isso que nós temos que acabar. Porque é essa questão da conscientização, e eu bato nessa tecla 1 milhão de vezes. É o primeiro passo para a gente mudar a política. É o eu. Olha, eu preciso mudar. Não é eu tenho que colocar a responsabilidade na mão de outro para mudar, não. Eu preciso mudar, eu tenho que acompanhar, eu tenho que ver proposta para eu votar de uma forma melhor. Aí sim, vamos começar a colocar a gente lá. E esse projeto do Novo, quando surgiu lá em 2016, olha, é um partido feito por pessoas que nunca participaram da política, por pessoas que têm a sua vida, foram atrás, venceram, tá ali querendo participar, ajudar. E, o mais importante, querem trazer a responsabilidade para si. Foi isso que mais me atraiu, porque se a gente não trouxer a responsabilidade para nós e falar assim, eu sou responsável por tudo isso que está acontecendo, a gente não muda. Né? E o Novo é um veículo que proporciona às pessoas comuns, como eu, você, né? Até um tempo atrás, quem diria que eu ia participar de alguma coisa de política? Nunca, Quem nunca, diria que a gente ia Vivi. ter chance de participar, né? De Sem ir ter para um uma apadrinhamento. campanha, de ir para uma campanha, Vivi. Imagina isso daí, sem ter que pedir bênção para algum padrinho político ou fazer algum arranjo para poder entrar. Aonde isso? Você foi com seu mérito, foi lá, fez prova, fez processo seletivo e fez entrevista e não sei o quê, para poder provar que o cidadão comum, trabalhando, sério, tem condição de mudar a política. Isso daí é o que eu acho excelente. E passando agora para um próximo item aqui da pauta, que a gente falou um pouquinho de saúde, né? Que a gente viu que os caras são incompetentes, e educação, que também já entra aí nesse barco que a gente está falando de conscientização. Como é a questão da educação, principalmente a educação infantil lá, a básica, que é lá do pessoal de 0 aninho até, sei lá, uns 15 anos aí em Curitiba? A educação infantil com foco do município aqui, né? Seria até 5, 6 anos de idade ali, que é o foco principal, Sim, né? São as crianças pequenas. Mas o maior problema que a gente tem na rede municipal de educação é que existe um choque muito grande a hora que as crianças entram no primeiro ano. Porque, ao contrário da rede privada, que eles focam muito em critérios de avaliação da criança ao longo do desenvolvimento, por exemplo, uma criança de 3 anos, ela tem que aprender a montar quebra-cabeça de 4 e 6 peças para desenvolver a coordenação fina, ela tem que conseguir fazer círculo, triângulo, quadrado, ela tem que aprender a contagem até 10. Enfim, eles têm os critérios para cada faixa etária. Por sim. quê? Porque ao você desenvolver a coordenação fina e ao você desenvolver certos critérios cognitivos ali da criança, você consegue fazer com que essa criança chegue bem preparada no primeiro ano para iniciar a sua alfabetização e seguir em frente. Porque a gente sabe que o setor público não reprova, né? As Não. crianças vão sendo empurradas de um ano para o outro do jeitinho que tá ali. Então, esse é o nosso maior problema. A gente não está cuidando direito dessas crianças. Porque é criança pequena, é só para brincar. Não, não é só para brincar. Se ela não desenvolver adequadamente a coordenação motora e não iniciar ali o raciocínio lógico, nessa primeira fase, ela não vai conseguir acompanhar o resto. E daí a importância da gente cuidar bem dessa etapa. E o que aconteceu
aqui em Curitiba no ano passado. Com o intuito, né, de aumentar o número de vagas, porque era uma promessa de campanha, aumentar o número de vagas, né? Vaga para todo mundo, creche e tal. Foi reduzido o número de vagas de período integral. Então, assim, se tem uma vaga de período integral, você tira ela e dá duas. Corta no meio e faz duas. Né? É super divertido. Aí os pais que tinham essas vagas de período integral, agora, como é que vão trabalhar, né? Porque eles não trabalham meio período, eles trabalham período integral. Então, realmente, foi aumentado o número de vagas às custas de muitas vagas de período integral. Outra coisa que aconteceu também, que crianças que estavam no SEIS, que eram escolas com parceria com a prefeitura, então as crianças pequenas aqui também tem. Estavam em escolas separadas, elas foram jogadas para a rede municipal com os grandes, sem ter um preparo. Muitas professoras que já eram com formação mais qualificada para essa faixa etária foram substituídas por estagiárias, tudo para conseguir ajeitar o caixa e trazer mais vagas. Mas eu te pergunto, a que custo vieram essas mais vagas? E será que elas resolvem? Porque adianta você só ter um lugar lá para deixar a criança, sendo que a criança não está se desenvolvendo. A principal faixa etária para você cuidar, para você ter os profissionais mais qualificados, é até os 7 anos. É a faixa etária que você mais tem que ter atenção. E foi justamente a faixa etária sucateada para gerar mais vagas. Resolveu? Não, e é basicamente o que está acontecendo aqui em São Paulo, Vivi. Eu estou falando, parece que eles copiam e colam, assim, ó. Copia e cola, copia e cola. Porque também aqui... coisa ruim, porque não pega coisa boa. Exatamente, é isso daí que eu não entendo, né? Fazendo novamente aí, né, uma sátira. Mas, assim, aqui em São Paulo também tem essa questão dos SEIS, né? Que são as creches conveniadas e geralmente é com um amigo do rei. Geralmente, né? Tem sempre ali um vereador por trás que vai fazer a indicação para o cara pegar uma determinada região e montar essas estruturas de SEIS. E aí eu sempre bato nessa tecla. Por que não trazer a iniciativa privada, que é muito mais preparada, tem muito mais condições de atender as crianças e são vagas imediatas, porque você não tem a necessidade de criar nenhuma estrutura para cuidar disso. É só você pegar todo esse dinheiro que você ia gastar, com um monte de burocracia burra, com um monte de gente para ficar fazendo um monte de coisa. Paga por aluno atendido. Acabou. Né? Aqui em São Paulo a gente tem... Se você for ver, o valor gasto por aluno na rede pública é muito maior do que o valor gasto por uma mensalidade de uma escola particular que visa lucro. Aí você fica, tá, a escola particular visa lucro. Então, na verdade, se você ver só o custo, é menor ainda do que a mensalidade. Ela tem uma qualidade melhor, ela tem um lanche melhor, ela tem uma estrutura melhor, tudo melhor. Tudo, uniforme, tudo. E como é que você está gastando o dobro na rede pública? Não me entra na cabeça. Não então, entra na cabeça. Se você pegasse o valor gasto por aluno na rede pública e desse uma bolsa na rede particular, sobrava dinheiro ainda, dava para aumentar o número de vagas. Agora, infelizmente, foi uma pena o que aconteceu com a aprovação do Fundeb, porque a forma com a qual ele foi aprovado inviabiliza, inclusive, que o Fundeb seja utilizado para um sistema de vouchers, por exemplo. Imagine uma escola ali que, de repente, já tem um corpo de professores grande e que, às vezes, não precisa mais contratar ninguém. Precisa, na verdade, melhorar a infraestrutura da escola. Eles têm que gastar 70% da verba que chega para eles com o corpo docente. Não interessa se sobrou dinheiro e eles poderiam usar para consertar o quadro, a lousa lá, ter um computador a mais. Eles têm que... não, vou contratar mais alguém. Daí fica lá cheio de penduricalho. Então, umas coisas assim que não fazem sentido. O Fundeb é importante, ele é fundamental, mas eles tinham que ter flexibilizado esse 70% ali para que pudesse ser aplicado em outras coisas, e inclusive numa questão de voucher. Por que não? Sim. Porque assim, a questão do Fundeb, ela vem aí atrelada com um monte de grupos aí que já estão muito acostumados a mamar na teta do Estado, né? Então foi essas pessoas que forçaram isso. Mas o Fundeb originalmente era para ser voltado para o desenvolvimento da educação
não para pagamentos de salário. O que que isso significa para o pessoal que está ouvindo aí a gente? Era para ser feito investimento no melhoramento de infraestrutura das escolas, de equipamento das escolas, computadores, jogos, aqueles jogos, como chama? Educativos, para treinamento dos professores, não para o salário dos professores, para o treinamento deles e tudo mais. E aí, eu tenho até uma pontinha aqui na ponta do lápis, Vivi, que aqui em São Paulo nós temos um orçamento de 13 bilhões de reais na área da educação. Se você pegar todos os alunos nossos aqui, que é do 0 ano até educação de alfabetização de jovens e adultos, nós temos 1 milhão e pouco. Se você dividir a quantidade de alunos, aliás, a verba, com a quantidade de alunos e dividir por 12, nós vamos ter um valor de R$ 1.036. A escola mais cara aqui, do período integral, vamos falar assim, né, para um aluno aqui, vai estar em torno de R$ 800, Vivi. R$ 800 e a gente tem 1.000 e pouco, ainda sobra R$ 200 que daria para, sei lá, colocar, fazer o que quisesse a mais. Você entendeu? Os caras montam um elefante gigantesco, pesado, burocrático, tudo para falar que se preocupa com a saúde e deixa os alunos, eu não vou falar o palavrão, mas deixa os alunos naquele local, entendeu? E o pior, eu não sei se eu não vou me enganar na data, no ano, mas em 2005, se eu não me engano, nós estávamos com um investimento por aluno no Brasil de R$ 2.500. Sim. E até 2018, ele saltou para R$ 7.500 investimento por aluno. E a nota do PISA caiu 1 ponto nesse período. Além de não aumentar a nota do PISA, a gente piorou a nota do PISA. Quer dizer, a gente... mas aí no geral, né? Você está falando todos os... Do 0 à faculdade, a assim nível ou não? Brasil. Não. Sem ensino universitário. Até o 2º grau. Então, a nossa nota no PISA caiu. Pera lá, mas o investimento em educação não aumentou? Então, a nota no PISA não tinha que ter aumentado? Por que não aumentou? Porque o recurso foi mal aplicado, foi mal direcionado. Se tivessem direcionado o recurso para as ações corretas, a gente teria visto um aumento da nota do PISA. Então, a gente vê por ali que mais dinheiro para a educação não necessariamente é uma educação melhor ou de maior qualidade. Se esse dinheiro não for bem direcionado, não adianta nada. Aí vamos lá, para a gente fechar esse tópico, voltando naquela questão. Se nós não tomarmos a responsabilidade, ir atrás de informação, participar da política, nós não vamos conseguir mudar isso. Por quê? Porque essas pessoas que fizeram todo esse estrago com a educação é minoria, só que são organizadas. Por isso que consegue o poder e consegue fazer esse estrago. Então, de novo, eu apelo para todo mundo que está ouvindo aí. Por favor, gente, se preocupa com a política e vai atrás, principalmente do legislativo. Para de querer achar salvador da pátria. Vai atrás do legislativo, que é esse pessoal que lasca a nossa vida há gerações. Né, Vivi? A Vivi falou, é de 10, 20, 30 anos. Se os caras fizerem uma lei errada, mata a gente. É assim. Vivi, passar para o próximo tópico aqui que eu gosto muito. É um tópico que eu acho de fundamental importância e é o que a gente falou que está atrelado à saúde, que é a parte do saneamento. Como é a questão dos saneamentos aí, principalmente na parte periférica, né? Porque a gente tem problema na parte periférica, basicamente, das cidades, né? Então, aqui em Curitiba aconteceu um fenômeno que eu fiquei muito revoltada. Já há muito tempo, né? Minha área, então há muito tempo que eu falo, olha, gente, a gente desperdiça muita água no sistema de distribuição, vaza muita água, então aqui é de 30% a 40% que é perdido antes de chegar na casa das pessoas. Então tem tanto vazamento nas tubulações antes de chegar aqui,
que boa parte é perdida nesse caminho. Nosso tratamento de esgoto é ruim. Se você chegar lá, os nossos rios aqui estão todos mortos, porque eles não jogam água, Sim. eles jogam esgoto, né? O esgoto. Daí a gente também tem muita água, porque são 4 pilares. O abastecimento de água, tratamento de esgoto, coleta de água pluvial, que também tem problema, tem muita água pluvial ligada na rede de esgoto, e daí a hora que chove, não existe estação de tratamento que vai dar conta. E por fim, nossa coleta de resíduos sólidos, que a maior parte vai para aterro sanitário por lobby, né? Ali, o lobby dos aterros é uma máfia não permite nacional. Não permite que outros modais se instalem aqui com sucesso, né? E daí, eu pesquisando material para fazer uns vídeos meus, fui lá ver que Curitiba está com 100% de abastecimento de água e esgoto. 100%. Todo mundo em Curitiba recebe água e esgoto. Aí eu fiquei pensando, e o pessoal da Caximba que não tem água e esgoto, eles são o quê? Índio. Resumidamente, eu não sei, eles são alienígenas que foram, né, estão lá, aí por isso que não considero. Resumidamente, as áreas que são áreas de invasão, que não são áreas regularizadas, e consequentemente são áreas onde a prefeitura ainda não consegue fazer suas obras, para dizer que, para não contar pejorativamente ali no número, eles excluíram essas áreas da contagem. E estão considerando só as áreas regulares de Curitiba. Então, eles maquiaram a informação para poder dizer que Curitiba tem 100% de atendimento de coleta de esgoto e abastecimento de água. Mas não tem. A concessionária é a Sanepar, né? Aqui é a Sanepar. Então, agora, com esse novo marco regulatório aí do saneamento, nós vamos ter uma oportunidade de mudar esse cenário, porque nós podemos abrir concorrência, e a concorrência leva a melhoria constante. Só que, para quem não sabe ainda, quem está assistindo, o partido PDT, que é lá do Ciro Gomes, fez o favor de entrar com uma liminar na justiça para barrar esse novo marco do saneamento básico, gente. Tem gente que está bebendo água de bosta e os caras não estão preocupados com isso, estão preocupados com a questão de tirar do Estado, dos conchavos dele, o poder e o dinheiro. Eu fico indignado, eu fico numa situação assim de querer morder a testa, sabe? Nossa, como pode uma situação dessa? Eu falo porque aqui a gente tem a Sabesp, certo? E a Sabesp, basicamente, é o copia e cola, né? Do mesmo jeito que acontece com a Sanepar, acontece com a Sabesp aqui. Nós temos as áreas onde não tem saneamento nenhum, não tem água tratada, não tem nada, assim, os caras jogam dejeto direto. E aí eles não contam como a parte que eles que deveria contar. Então eles colocam a mesma coisa para vocês. Nós temos 90%, mas 90%, você quer a Zona Leste com 4 milhões de pessoas, é maior que o Uruguai, e os caras falam que aqui tem 90% de água. Você anda todinho aqui, a extensão do Rio Tietê, você vê que não tem. Tem um centro de tratamento para 4 milhões de pessoas, é impossível. E como é que funciona? Aqui em Curitiba, eles ainda alegam que a gente trata todo o esgoto que a estação trata todo o esgoto que ela recebe. Mas isso é mentira. Eles não conseguem tratar todo o esgoto que recebe. Chega no horário de pico, no linguajar técnico, a gente fala que... Técnico não, né? O jeito que nós falamos ali entre o pessoal da área, a gente fala que a estação transborda. Porque a estação ela não tem... ela tem capacidade, vamos imaginar aqui, para tratar 10 metros cúbicos por hora. Chega no horário de pico, está chegando 20. Então, eles aumentam a vazão e mandam para o rio esse volume sem tratar, basicamente isso. Então, o esgoto passa ali por dentro, mas sai do outro lado sem tratamento. E até eu fiz um desafio aqui numa das lives, acho que tem uns videozinhos meus também com esse desafio nesse sentido, que eu desafio a Sanepar a me deixar fazer uma auditoria nas estações de tratamento de esgoto. Eu quero ir lá poder coletar uma amostra da água que está sendo lançada, eu quero ir lá poder fazer uma análise desse efluente, fazer uma análise da estação para ver se ela consegue tratar tudo que ela recebe. E mais,
eu quero pegar um pouquinho daquela água para levar lá para o nosso prefeito, lá para o nosso governador e para os diretores da Sanepar, e eu quero ver quem tem coragem de pôr a mão lá dentro. Eu duvido. E esse desafio não é para dizer assim que a culpa é do prefeito ou do governador, não sei o quê. Não, é para mostrar que todos têm ciência, que todos sabem do quão ruim está a situação do tratamento de esgoto e não falam nada, fazem de conta que está tudo bem. E daí fica um empurra-empurra. Por quê? Quando a gente fala que tem, tá com problema de distribuição de água ou tá com problema no tratamento de esgoto, aí eles falam, não, mas a Sanepar está cumprindo tudo que está no plano diretor do município lá no plano de saneamento básico. E daí, então, a gente fez a nossa parte, né? Então, a Sanepar e o governo do estado lava as mãos. Aí, quando chega para a prefeitura fala assim, não, mas a Sanepar, esgoto aqui é com a Sanepar, e é com o governo do estado, nós não temos nada a ver com isso. Então, tem que parar esse jogo de empurra-empurra. O que a gente tem que fazer aqui no município? Vamos revisar esse plano de saneamento básico e colocar critérios de qualidade também, não só de amplitude de abastecimento. Qualidade para não ter desperdício na rede de distribuição, critérios de qualidade para o tratamento de esgoto. Se os órgãos ambientais não estão fazendo a fiscalização corretamente, então eu, prefeitura, como usuária do serviço, eu contratei o serviço. Eu posso auditar uma obra, não posso? Então Pode. Eu posso auditar o serviço da Sanepar, eu quero ir lá, mensalmente ou semanalmente, fazer coleta nas estações, ver se está adequado, no horário que eu quiser também, porque eu vou no horário de pico, que eu sou bem legal. Então, eu quero ir lá auditar esse serviço para ver se está bom, entendeu? Sim. E parar de ficar empurrando o problema para o outro. Eu tenho que ir lá auditar. Sim. Exatamente. E essa questão, tanto da parte do tratamento de água, quanto dos dejetos sólidos também, a gente tem que dar um jeito, porque tem outros modais assim que são muito melhores, muito mais eficientes, descentralizados. Os caras criam um elefante gigante que muitas vezes não vai conseguir captar todo mundo, e a gente tem um problema muito grande, principalmente aqui na cidade, que é a questão de impermeabilização de solo, que é onde você fala que dá aí o problema na captação. Por quê? Cai água, é tudo misturado, é água de chuva com água de esgoto e tudo mais, chega tudo no centro de tratamento, não consegue. E aí poderia fazer cisternas, poderiam fazer captação de água, bolsão, para poder usar depois na cidade essa água, mas não é feito. É tipo assim, vamos fazer o seguinte, entra água, sai água e a gente fala que tratou. E Vivi, é igual a Shirley falou, se você conseguir fazer isso daí da auditoria, pega um copo de água e manda eles beber. Fala assim, bebe essa água se você for macho. Você não tá falando que funciona? Eu não vou ser tão malvada, porque os critérios de análise técnica do esgoto, né, após tratamento, ele deveria ter condições de balneabilidade, ou seja, a pessoa deveria poder tomar banho, deveria poder ter contato com a pele. Então, ela não era para ser um tratamento para beber, mas era para ser um tratamento suficiente para assim, joguei no rio, alguém entrou no rio, tudo bem, não vai ter doença. Só que, gente, não é assim. E agora, até com essa questão do Covid aí, que a gente, né, tô ouvindo muito comentar, é claro que eu não tive condições de fazer uma análise do esgoto lá, mas a gente sabe que o Covid, ele sobrevive nos dejetos, ele está presente no nosso esgoto. Se o tratamento é ruim, e a gente sabe que tem uma série de patógenos que já foi feita análise em outras situações que estão sobrevivendo ao tratamento, é muito provável que o Covid também esteja sobrevivendo ao tratamento. E daí, olha a exposição que você está, de coisas ruins que você está deixando para quem mora ali na comunidade ribeirinha, quem mora ali na beira do rio. Isso é saúde, gente. Isso é saúde. Você está deixando justamente a população mais vulnerável exposta às piores doenças. Depois não sabe por quê que o sistema de saúde está superlotado. Bom, Vivi, não, vamos, assim, não querendo ser muito irônico, né? Não sei. Vivi, vamos chegar ao fim da nossa live aqui, né? Faça as suas considerações finais para o pessoal, por favor. Velho, eu gostaria de fazer para você, né? Muito obrigada aí pelo convite para a live. Foi um bate-papo aí bem bacana. Acho que foi produtivo. A gente pôde tratar de uma forma mais leve alguns assuntos pesados que aconteceram aí né, nos últimos dias aí, né? Mas eu acho que
o que fica de tudo isso aqui de mensagem é a importância que a gente tem que dar para quem vai entrar ali para o legislativo, que faz diferença. Esse negócio de pegar um candidato a vereador ali na hora, na porta, escolher um nome na lista e votar em qualquer um, não dá. E o quanto que as pessoas têm que ter cuidado com o vereador que promete entregar alguma coisa para a pessoa. Vereador não é cargo de entrega. Vereador é cargo legislativo. Quem entrega é a prefeitura. Exatamente, fiscalização. Vivi, muito obrigado por ter aceito o convite. Né? A gente já tinha se visto lá no evento do Novo, né? Uns anos atrás. A gente já está até, não sabe nem que tempo mais a gente está, né? Mas eu sei que foi em algum momento aí a gente se encontrou aqui em São Paulo. E muito obrigado, né? Nossa, eu faço muito gosto assim que você entre, né? Que você consiga vitória aí nessa sua empreitada aí para a vereança aí de Curitiba e entre para mudar. E eu também vou me esforçar aqui para entrar para a gente renovar essa Câmara. Né? Agora não tem mais desculpa de ficar catando papel na rua, porque hoje em dia a gente tem isso aqui, ó. Isso mudou totalmente o cenário. Mudou totalmente o cenário, então você tem condição de ir atrás, sim, de informação, ir atrás, sim, de gente que tem proposta legal, de fiscalização, não de ficar entregando dentadura, cesta básica, a favor, não. De fiscalizar e te representar. Tá bom? Vivi, beijão e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.